No vídeo passado, eu falei sobre como a construção do Capitão América induz um certo tipo de pensamento nas pessoas que não era exatamente o planejado. Enquanto dentro do tema daquele vídeo eu senti que eu falei tudo o que eu podia ter dito, na minha mente a progressão lógica daquele assunto veio em uma pergunta: como funciona a construção de um herói em geral? Então, eu fiz umas pesquisas, recorri novamente ao livro imaginário e, bem, aqui estamos. Bora falar um pouco de conceitos de personagem. Alguns arquétipos são conhecidos pelo ser humano desde os tempos antigos, entre eles, o do herói. A figura heróica é bem abrangente, mas o que é mais próximo de uma base de conceito é a encarnação de virtudes, alguém que represente de alguma forma características que nós como sociedade vejamos como extremamente positivas. E isso já cria todo um leque de possibilidades para essa figura. O nosso herói pode encarnar a coragem, a sabedoria, a criatividade, a persistência ou a simples e pura bondade, mas isso ainda não gera a sensação que o herói pretende gerar no público. Outras coisas são necessárias para que a figura heróica seja impactante o suficiente, e uma delas é o serviço à comunidade. Não existe um herói, ou pelo menos a história de um, sem que exista um coletivo com necessidades. Então, o seu herói pode ser um rei guiando seu povo para a prosperidade, um literal super-herói salvando pessoas de uma cidade, um semideus em uma jornada épica, ou simplesmente alguém insatisfeito com a maneira que a sociedade está funcionando no momento. E é legal reparar que a maioria desses heróis tem algum signo em comum com outros heróis, seja esse a capacidade de iluminar, ou a relação com luz, algo que represente a ascensão, como por exemplo voar, ou com muita frequência uma capacidade de corte, seja através de uma espada ou outra ferramenta. Existem sim diversos outros signos de imagem que ajudam na construção de um herói, mas esses três básicos servem muito bem para exemplificar o que é, para o nosso subconsciente, um herói. De alguma forma, os heróis se destacam por extrapolar alguma característica humana. Um dos primeiros atos que define uma pessoa é se levantar, se pôr mais alto nos literais primeiros passos. Então, um herói pode ir mais alto ainda, seja através do voo, através de uma nave espacial ou simplesmente através da subida. Outra característica humana é a luta contra a escuridão, através do fogo, depois usando a magia da eletricidade. Então, nossos heróis são solares, tiram o poder do sol, iluminam as trevas com uma arma brilhante ou simplesmente usam armaduras brilhantes e reluzentes. Outro conceito muito difundido e geralmente presente na construção de um herói é a famosa, mal compreendida e completamente marketável jornada do herói. Em 1849, o escritor Joseph Campbell usou pela primeira vez no livro O Herói de Mil Faces o termo jornada do herói. Uma estrutura feita com base em antigos mitos e muito presente em narrativas modernas, de certa forma, e depois foi sintetizada por um guia de roteiro escrito por Christopher Vogler, feito para filmes da Disney, o que por si só explica a presença dessa fórmula com tanta frequência em Hollywood. Caso você não os conheça, o que eu acho bem difícil, vamos aos passos da jornada segundo o guia de Vogler. Começamos com o mundo comum, onde estabelecemos a normalidade do futuro herói, e esse é visto como uma fazenda, um planeta de areia sem nada, um condado pacífico ou uma ilha com sua tribo. A parte interessante é que ele não precisa ser necessariamente comum aos nossos olhos, ele pode ser simplesmente comum para o personagem. Então você não precisa fazer o clássico lugar pacífico, ele pode sim começar de um mundo comum que seja opressor. A segunda etapa é o chamado para a aventura. O desafio é apresentado. Um droide com uma mensagem especial cai em suas mãos, um objeto que te trará grande poder ou simplesmente uma vontade. A terceira etapa, a recusa do chamado, por medo, por outras responsabilidades ou por qualquer motivo que seja. A quarta etapa, o encontro com o mentor, também chamada de ajuda sobrenatural. É nessa etapa que alguém ou algo prepara o personagem para a aventura. A quinta etapa, o cruzamento do limiar. O personagem, que geralmente já está encarnando suas primeiras características de herói a essa altura, sai do mundo conhecido para o mundo desconhecido. Seja na forma de sair da sua zona de conforto em uma viagem, começar a usar seus novos dons ou literalmente ir para outro mundo. Para essa etapa nós temos provações, aliados e inimigos. Isso é bem autoexplicativo, então... acho que é isso. Mas eu posso comentar uma coisa interessante. É nessa etapa, seguindo a fórmula, que o herói aprende as regras do mundo desconhecido. Agora, para a sétima etapa, temos aproximação. O herói passa pelas provações se aproximando ao objetivo da jornada, até que... Oitava etapa, provação difícil ou traumática. Também conhecida de uma maneira muito mais leve, em um apelido mais carinhoso, como
Literal ou metafórica, é o momento da derrota do herói, ou simplesmente seu maior desafio. E quando superado, leva à nona etapa. Literal ou metafórica, depende do que foi a última etapa. Enfim, o herói, além de se levantar do seu último desafio usando tudo o que foi aprendido, se torna uma nova pessoa. Aquela representação que falamos antes. Ele passa do indivíduo comum para representar todas as características boas e extrapoladas que ele representa sobre o ser humano. Então, temos a 10ª etapa, o caminho de volta. Basicamente, o momento de resolução dos problemas enquanto retorna ao mundo comum. E finalmente, o 11º, o retorno com Elixir, onde o herói compartilha as bênçãos da jornada com o restante da comunidade do mundo comum. Lembra que eu falei lá no início sobre comunidades com necessidades? Então, percebe como é fácil identificar essa fórmula em muitas das histórias que a gente acompanha hoje em dia? E como ela se conecta muito tranquilamente com a construção do herói em arquétipo? Talvez por isso, nosso cérebro já esteja programado a essa altura para reconhecer e conectar com essa fórmula de narrativa. Mas eu tenho muito que abrir um parênteses aqui. Eu vou ser o cara chato que estraga o que todo mundo acha legal. Apesar da versão de Vogler da Jornada do Herói estar sim em muitas das coisas que a gente consome, muitas outras fórmulas existem. Muitas muito mais abrangentes do que essa, incluindo a própria versão original da Jornada do Herói. E por motivos que eu sinceramente não entendo, em qualquer lugar que você vá ver conteúdo sobre narrativa, sempre tem uma ou mais pessoas tratando a Jornada do Herói como a única forma de se fazer uma história, a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. E é muito necessário lembrar que, assim como não existem só filmes de massa feitos por Hollywood, também não existe só Jornada do Herói. Nem só estrutura de 3 atos, você pode ter uma história com 4, 5, 6, quantos forem necessários. Você pode ter uma história pautada inteiramente em outras fórmulas, como o Kishoken Tetsu. E justamente por isso, eu não recomendo levar de maneira muito séria as críticas que são baseadas totalmente em manuais de roteiro. Cada história é um caso próprio. Além de que, a Jornada do Herói tá virando um papo bizarro de coach na internet. Interrompemos esse programa para levar a vocês o programa do Dante, reclamando da vida. Falando da edição, e eu tenho que falar que esse vídeo demorou muito mais tempo para ser feito do que eu gostaria que demorasse. Ela era pra ele sair uma semana depois do último. E no período em que eu fazia a pesquisa, escrevia o roteiro e principalmente editava, porque coisas me impediram de editar esse vídeo por muito, muito tempo, aconteceu uma coisa engraçada. Tem toda uma parte no vídeo que iria vir logo a seguir, que era sobre como a Jornada do Herói tá se tornando um papo de coach meio estranho. E eu fiz uma piada sobre, em breve, chegarem em você e falar: ah não, você tem que usar a Jornada do Herói pra se tornar um alfa. E era uma piada, mas aparentemente tá acontecendo. Eu vou pôr na tela aí de algum jeito prints dessas coisas. E tem um curso, aparentemente, vendendo um curso de masculinidade que usa Jornada do Herói. Tipo, tá lá, Jornada do Herói e virilidade cristã. E isso é estúpido, isso é só estúpido. Eu tinha que fazer um trecho do vídeo só pra falar o quão ridículo isso é e o quão de má fé isso é. Porque é uma técnica narrativa. E eles estão vendendo essa técnica narrativa como um guia de autoajuda pra masculinidade, o que nem deveria existir pra início de conversa, mas dá pra perceber o quão maligno é a ideia de eu vou usar uma técnica de contar histórias pra enganar o meu público, pro meu público sentir que eu estou empoderando ele. E, enfim, não caiam nessa. Eu sei que eu tenho, 2 visualizadores frequentes, mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é deixar aqui a informação de que isso é ridículo, tá? Você literalmente tá usando uma técnica de contar histórias. É literal contação de história. Você tá contando história, tentando vender um produto, uma ideia que não existe. E você tá falando e falando sobre isso. Com uso de técnica narrativa, já é a trapaça. Ele tá falando: olha, eu tô enganando você e você vai pagar pra eu enganar você. As pessoas que estão vendendo isso são pessoas horríveis. E é isso. Por um lado, é importante que as pessoas não caiam nessa, não comprem esses cursos e não financiem esse tipo de pessoa ridícula e péssima. E por outro lado, é importante que as pessoas não deixem que o arquétipo, a estrutura de Jornada do Herói caia nas mãos dessas pessoas.
que vire uma propriedade desse tipo de gente. É importante a gente fazer um resgate disso. Por mais que eu tenha acabado de falar no vídeo que não é a única estrutura que existe de história, ainda é historicamente muito importante. E ela não pode, ser deturpada dessa maneira. Enfim, vou deixar o vídeo continuar. Aproveitem o resto desse diálogo, desse monólogo sobre estruturas de personagem. Feito meu parênteses exageradamente grande, de volta ao ponto do vídeo. Construído com virtudes que o público admira, signos semióticos de heroísmo e, talvez, se tiver necessidade, passando por algumas das etapas da jornada do herói, o personagem heróico é chato. Muito chato. A verdade é que o herói, apesar de estar profundamente enraizado no imaginário humano, costuma ser refém dos seus desafios. Sejam eles domar um dragão, salvar, insira que coisa ou pessoa em perigo, e o mais comum, derrotar o vilão. E aí você me pergunta, Dante, seu gênio compreendido, o que é um vilão? Eu seguro na sua mão, te olho gentilmente com um sorriso singelo e digo, nada. Tá, eu acho que eu viajei um pouco nessa última parte, desculpa. A questão é que o vilão não tem características próprias. Ele se baseia na oposição ao herói. E se o herói é luz, o vilão é trevas. Se o herói voa, o vilão é uma força que causa queda. Se o herói usa uma espada, uma ferramenta humana, o vilão é uma criatura, ou no mínimo tem características bestiais. Essas são maneiras muito simplistas de exemplificar, mas o ponto é justamente que o vilão se molda para contrapor o herói. Todo o trabalho feito em cima dele é para tornar a história da figura heróica mais interessante. O próprio termo não tem muita profundidade, é geralmente resumido a alguém que faz o mal. Só que muito tempo se passou desde o primeiro vilão das histórias. E nas narrativas mais modernas existe uma tendência de simpatizar o vilão, tornar o personagem mais compreensível ou gostável, seja por carisma, uma razão para seus atos ou simplesmente por conceitos intrigantes. Isso é uma coisa importante, aliás. Só porque o conceito de vilão não é profundo e complexo, não significa que o seu vilão não precisa ser profundo e complexo. A realidade é que por esse exato motivo é tão interessante um vilão que roube a cena. A figura vilanesca é tão lugar comum que impressiona toda vez que fazem umas experimentações legais com ela. Ok, então nós temos tudo, né? Podemos fazer um herói com várias maneiras, um vilão para servir de escada pro herói, ou para roubar a cena, e ainda podemos usar umas etapas de algumas fórmulas por aí. O que mais poderíamos fazer? Bem... I'd be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Fine! I only have 12 bullets, so you're gonna have to share. Let's count them down. O anti-herói é uma das figuras mais interessantes em qualquer história. O cara que faz o bem que o herói faz, mas com a agressividade do vilão, sem a menor preocupação com a moral do herói chato e tedioso. Ou será que não? O termo anti-herói é quase tão antigo quanto o próprio termo herói. E apesar de personagens como o Deadpool e o Justiceiro serem sim anti-heróis, na maioria das vezes, o conceito não é só isso. Percebeu como eu não usei o Homem-Aranha de exemplo no vídeo até agora? Bem, é porque o Peter Parker é um ótimo anti-herói. Esse tipo de personagem se baseia em alguém que quer se fazer o bem, mas não tem todas as características de um herói. Às vezes o seu anti-herói não é tão corajoso, ou tão forte, ou tão inteligente, ou tão moralmente correto, ou até tão bonito. Esse tipo de personagem só é interessante pelo quanto se conecta com o público médio comum. Nós não somos o poderoso, carismático e galã Superman. Nós somos um pouco mais parecidos com o nerd magricelo esquisito e com problemas sociais, psicológicos, financeiros e de vida. O que eu quero dizer é que somos mais Peter Parker do que Superman. E o anti-herói reflete essas falhas e dificuldades que a normalidade cria. E é por isso que os personagens mais falhos são um retrato da humanidade. Não. Quer saber de uma coisa? Eu me recuso a deixar esse vídeo ter um final melancólico e pessimista. O anti-herói é sim o retrato do que nós somos. Mas não esses caras. Ninguém se identifica com eles. Ninguém se sente o justiceiro. A não ser que essa pessoa seja muito idiota. As pessoas se identificam com o Peter Parker, que tem todos os problemas do mundo e quase nenhuma das características de um herói, mas adivinha? Com um pequeno empurrão do destino, uma dose absurda de dedicação e o apoio de quem ele ama, Peter Parker consegue agir como o Homem-Aranha,
que faz bingo na cartelinha de super-herói. Então, se o maior fracassado do mundo consegue, qualquer um consegue. Essa é a magia dessas histórias. Quando vemos a mudança, se qualquer tipo de anti-herói pode se tornar um herói, o que impede do vilão fazer o mesmo? E é por isso que eu sinto que a gente deveria abandonar um pouco essas narrativas que são mais populares hoje em dia, em que anti-herói é o cara carrancudo, que faz o bem com métodos violentos. Muitas vezes esse tipo de caracterização atrai o pior tipo de pessoa do mundo. E sim, eu tô falando de você, Rorschach. Já chega de gente endeusando você. Vai pra mesa das pessoas horríveis. A real é que o que o mundo mais precisa agora é ver como, com muito esforço, qualquer pessoa que se sente fraca, covarde ou sem sorte na vida pode se transformar em algo muito próximo às figuras que inspiram e representam o melhor do ser humano. Nós somos anti-heróis por natureza, não me entenda errado, mas não precisamos ser isso o tempo todo. E ninguém pode ser anti-vilão. Isso nem faz sentido e destrói todo o conceito de anti-herói. Bagulho idiota.